Em Romanos 4, versículo 16. Bem? Nós viemos falando em Marcos 4, 26, sobre visão do reino. Então, se você quer entender a visão do reino, lembre-se sempre primeiro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Sem fonte não há visão do reino, sem semente não há visão do reino, e sem terra não há visão do reino. Boa fonte, boa semente e boa terra. A boa semente é a palavra de Deus. A boa terra é aquele que crê e guarda os seus mandamentos, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que ouvem Jesus, o Espírito Santo falar, seja através da palavra logos, escrita, ou rema, falada pelo Espírito, mas ele ouve e obedece. Por quê? Porque as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Como dizer creio, mas não quero fazer? Então eu não creio. Porque se eu acredito que uma coisa é certa, então eu devo fazer o que é certo. Estou correto ou errado, irmãos? Então não precisamos entender isso. Então a terra, ela é muito importante. Jesus destacou nesse capítulo 4 de Marcos, em versículo 26, 28, ele deixa bem claro: a terra é responsável para dar os frutos. A semente tem a sua importância, a fonte também tem a sua importância. Quando fala fonte, é aquele que dá a semente, é aquele que dá a ideia, dá a palavra, dá a condição, ele dá o sol, ele dá a terra, ele dá tudo o que precisamos para produzir. Ele é a fonte espiritual, Deus é a fonte, Jesus é a fonte. Como você pode escolher também a sabedoria humana como fonte, a sabedoria de Deus ou a sabedoria humana. A sabedoria humana habita em nós por natureza, temos a tendência de querermos afastar de Deus. Você pode viver sem Deus, você pode viver sem crer nele, mas a sabedoria espiritual ela te leva à vida eterna, é o que a Bíblia diz. Mas a sabedoria humana te leva à morte, porque a palavra de Deus diz que o salário daqueles que abandonam a Deus é destruição, é morte. Se não for, mas ele roubou e está prosperando, está morando na família, não importa. Haverá um fim para essa história, porque Deus não mente na sua palavra. Há de prestar contas, e aqueles que negaram a obediência a Deus, negaram a sua palavra, serão também julgados pela sua palavra. E nós temos que permanecer firme na nossa posição. Se há alguma bênção que eu quero receber, que venha de Deus, não do meu próprio ego, do meu próprio egoísmo, porque o meu egoísmo só alimenta cada vez mais destruição. Isso já é comprovado. Tem muita gente, poucos egoístas que conseguem prosperar nessa vida e não se dar mal. Não mal no sentido assim, de gerar a própria destruição, sabe? Existe até a frase que diz: o homem é o autor dos seus próprios sofrimentos, por causa dos seus egoísmos. Porque tudo que Deus nos dá e nos ensina sempre é uma visão maior do que somos, sempre é uma visão para que nós pudéssemos possuir, mas não para enriquecermos apenas, mas para enriquecermos as pessoas, dividir as pessoas, servir as pessoas. Então Deus sempre tirou nós dessa visão egoísta do homem, nos colocou sempre confrontado com o nosso próximo. Tanto que quando ele diz sobre o maior mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a si mesmo, o teu próximo como a si mesmo. É confrontado, porque a visão de Deus nas suas conquistas não é para alimentar o seu ego, mas é para te ensinar a repartir, é te ensinar a dar glórias a Ele, a bendizer o nome dEle e ajudar as pessoas a entender essa verdade. Porque seja qual for a sua conquista na terra, irmão, vai passar, vai acabar, vai ficar. Pode ser trilionário, mas vai ficar. Fica a sua história e você vai. E às vezes a sua história, com o tempo, fica no esquecimento. Ninguém mais se lembra. Então, quando trata-se de visão do reino, se trata de um propósito eterno. Não é de um propósito apenas humano, terrestre, passageiro, mas um propósito eterno.
Então Deus sempre vai nos levar a uma visão mais alta. Os meus pensamentos são mais altos do que o vosso. Então quando eu lhe dou algo é porque eu já estou pensando na possibilidade de você ser um multiplicador daquilo, de levar a minha palavra para a liberdade de muitos, ou para até mesmo ajudar a muitos, através da prosperidade na sua vida. Amém? A autoridade de Deus é perfeita. A autoridade é aquele que nós aprendemos, uma visão não egoísta, mas uma visão coletiva. E Deus sempre vê mais do que apenas um. Sempre Ele quer repartir. Sempre Ele quer suprir a todos. Ainda que na sua visão diz, aquele traficante não mereça, mas Deus diz, eu também reparti o pão, o meu corpo foi partido por Ele. E alguém tem que chegar até Ele e levar o pão para Ele comer. Porque Deus não pensa só em você, em mim estar bem nessa igreja, protegidos, abençoados, graças a Deus, mas Ele pensa também naqueles que nesse momento estão clamando e não há quem ouça. Onde fala nas cadeias, onde chora e a mãe não vê, onde as pessoas ficam lá clamando por socorro, não tem família, os pais abandonam, não tem ninguém por ele, não só nos presídios, mas tem outras prisões aqui fora, que é a depressão, que é a angústia, que é o pânico, que é outros problemas psiquiátricos que desenvolveram nas pessoas, e que são prisioneiras de si mesmo, pensando em suicídio, pensando que não há mais jeito, não há esperança, porque perderam tudo, desde os seus relacionamentos até as suas vidas financeiras, a sua independência, quando não está sobre uma perseguição, sobre uma ameaça, e o desespero toma conta. Nós, graças a Deus, estamos protegidos, mas Deus não nos protegeu aqui numa visão humana, Ele nos protege com a visão do reino, para que nós pudéssemos estar preparados para sermos multiplicadores da sua palavra, e levarmos a sua palavra, e levarmos essa semente, é ser uma sementeira até, possuir várias sementes, sementeira, para lançar adiante as sementes da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja só, o que diz em Romanos 4, está dizendo assim, portanto a promessa de Deus depende da fé. Repete comigo, a promessa de Deus, depende da fé. A fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para todos, para os que creem em Deus. Para todos que creem em Deus. Como Abraão creu. Pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Deus é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras sagradas, eu fiz de vocês o Pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Repete comigo, assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Amém. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe, o que não existia. O Deus, versículo 17, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Versículo 18, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Repete comigo, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Amém. E por isso ele se tornou pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Versículo 19, Abraão tinha quase 100 anos, mas o mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé, repete, a sua fé não enfraqueceu. Versículo 20, Abraão
Então, entretanto, Abraão nunca duvidou. Abraão não perdeu a fé e não duvidou, e nem duvidou da promessa de Deus. Versículo 20: Abraão não perdeu a fé e nem duvidou. Veja só, versículo 19 ele está dizendo que Abraão, apesar de saber de toda essa situação que ele vivia e que Sara vivia, ele não enfraqueceu a fé. Repete, primeiro, não enfraqueceu a fé. Não enfraqueceu a fé. E segundo, não perdeu a fé. Não perdeu a fé. E nem duvidou. E nem duvidou. Da promessa de Deus. Versículo 20 ainda. A sua fé o encheu de poder. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus. Versículo 21. Tinha toda a certeza do que Deus podia fazer. Ele tinha toda a certeza do que Deus podia fazer, o que havia prometido. Versículo 22. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Versículo 23. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, e foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Abraão teve fé e esperança. Versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Algumas versões estão dizendo que ele creu contra a esperança. Não é isso que está dizendo? Mesmo quando não havia motivo para a esperança. Mas veja só, Abraão teve fé e esperança. Essas duas virtudes são uma das mais importantes na vida de um homem e uma mulher de Deus. Deve estar presente na vida da pessoa, na vida do seu espírito, dentro de você. Se você diz conhecer a Deus, se não houver fé e esperança no seu coração, você é uma pessoa que ainda não conhece a Deus, não conhece o Espírito Santo de Deus. Porque o que o Espírito veio produzir em nós é essas principais virtudes, e uma das principais virtudes que indica a habitação do Espírito em nós é a fé e a esperança. Amém? Então a virtude, e diz que Abraão venceu e alcançou a promessa, como está no versículo 18, porque teve fé e esperança. Então nós só podemos alcançar as promessas ou o propósito que nós colocamos de trazer à existência aquilo que nós colocamos diante do Senhor, quando a nossa mente, ou o nosso espírito, ou o nosso coração está cheio de fé e de esperança. Então, se você não está tendo esperança, mas está tendo fé, então ore por esperança. Você tem que ter esperança, porque a fé nos traz a esperança. Ela tem que produzir em nós a esperança. Por que a fé tem que produzir a esperança em nós? Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então uma pessoa que diz que conhece a fé, mas não conhece a esperança, então ela precisa ler mais. Ela precisa entender mais o que é a sua fé. Às vezes ela acha que a fé é apenas acreditar quando um profeta diz, um profeta fala, ou alguém diz que algo vai acontecer na sua vida. Então ela fica firmada apenas no eu acredito do que possa acontecer, mas o seu coração não está preparado na esperança, naquilo que ela deve esperar. A palavra esperar, esperança, é esperar com confiança. Ter a fé de Abraão é ter uma fé que não tem espaço para dúvida. Não tem espaço.
A partir do momento que entra a dúvida, ou a possibilidade de uma segunda alternativa para aquilo que você está buscando em Deus, você já vai ficar em dúvida. Quando Deus põe no seu coração, quando o seu coração põe diante de Deus algo, e que você crê que é possível ao que crer, é gerado dentro de você um desejo, uma fé, você é movido nessa direção. Então você não pode permitir que alguém ponha em questão ou te dê mais uma alternativa sobre aquilo. Porque se vir uma segunda alternativa sobre aquilo, vai colocar em questão a sua fé. Ela vai colocar, vai enfraquecer a sua fé. Então a gente viu que quando Abraão, a fé e a esperança dele se deparou com a sua realidade, e qual era a realidade? Por que diz primeiro que ele creu contra a esperança dele? Ou quando não havia mais motivo para ter esperança? Que primeiro, quando ele era novo, ele cria que Deus ia dar um filho para sua esposa. E mesmo ela sendo estéril, mas ele falou, somos jovens e Deus tem muito tempo para operar. Porém, eles chegaram a envelhecer. E mesmo assim ele já cria que Deus ia cumprir a promessa. Ele estava focado. Ele não deixava ninguém minar essa ideia. As pessoas vinham falar para ele, mas está ficando velho. Até a própria esposa dele levou ele a ter uma atitude errada. Quando pegou aquela escrava Agar, não partiu de Abraão, partiu da esposa. Não foi ideia de Deus, nem do Espírito Santo direcionando a vida dele, para que ele tivesse filho daquela forma. Deus não precisa de ajuda de ninguém para cumprir aquilo que ele põe no nosso coração, com certeza do que ele quer fazer ao nosso favor. E Abraão sabia que Deus iria fazer. Só que o tempo passou. E as pessoas tentaram minar de todas as formas, até a sua esposa dando uma ideia maluca como aquela, e colocar a escrava para ter o filho para dizer que é dele. Era com Sara que Deus prometeu. Só que chegou uma época, num segundo tempo, que além dela ser estéril, se deparou com a velhice. Ele não tinha condição nenhuma, humanamente dizendo, de reproduzir. E nem ela, olha, os dois, uma condição impossível. E mesmo assim a Bíblia diz que Abraão não duvidou. Ele não duvidou. Ele simplesmente creu. Sara até ficou meio assim, né? Não pode. Até foi ela mesmo onde disse, porque ela está sorrindo. Mas Abraão sabia quem servia. Ele tinha plena confiança no que Deus representava, no que Deus era na sua vida. Então ele não deu oportunidade. Ele não deu oportunidade. Agora ficou melhor. Não deu oportunidade para que pudessem pôr em questão a fé dele. Amém? Não duvidou. Então eu quero que vocês entendam que a sua mente, já viu falar de casamento blindado? Aqui, meu Deus. Mas vamos falar o seguinte: a mente blindada. A mente tem que estar blindada quando você vai diante de Deus. Olha, nós temos ali aquele quadrado, é como se fosse um embrião. Imagina um lugar que você tem que chegar até a presença de Deus, e de um lado direito está o Espírito Santo, e do outro lado está o seu Espírito. E você tem que colocar ali, no seu Espírito, a ideia a qual você gerou dentro do seu coração, para começar a germinar aquilo que ainda não é visível. Você vai começar a trazer a existência. Então imagina Abraão crendo no filho dele que viria. Ele estava no quadrado, que era a presença de Deus. Ele estava debaixo da palavra de Deus, porque ele cria na palavra de Deus. Deus disse a Abraão: você olha as estrelas do céu. Essa foi a palavra que Deus liberou para ele. Não havia Bíblia, né? Então liberou a palavra e disse: a palavra é essa, conta as estrelas do céu. Se você não conseguir, não tem problema, porque é isso que eu vou fazer com você. Você vai ter tantos filhos que vai ser uma grande nação. Então Deus já liberou a palavra e ele estava dentro da palavra. E sobre essa palavra ele colocou para dentro do seu espírito e entrou dentro da palavra. Então ele entrou com o seu espírito e o Espírito de Deus estava com ele. Porque o Espírito de Deus falava com Abraão. Todos os dias, todos os sacrifícios, todos os atos de Abraão
Deus estava com ele, Deus se manifestava a ele. Não havia ninguém que pudesse impedir a caminhada de Abraão nas conquistas das suas terras, nos poços, no Egito, por todas as tentativas de Satanás ou dos espíritos humanos para tentar destruir Abraão. Ninguém pôde detê-lo, nem impedi-lo. Ninguém conseguiu parar Abraão. Por que não conseguiu parar? Porque ele tinha fé. Ele cria naquilo que Deus poderia fazer. Aquilo que Deus prometeu, ele creu no Deus que falou com ele. Ele sentiu que era o Deus vivo, que não era fantasia da cabeça dele, era fé, era invisível ainda. Por isso que diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E você está lendo em Romanos 4 afirmando de novo que Abraão tinha certeza das coisas que ainda não se via. Ele cria que Deus ia fazer. Então ele estava como dentro desse embrião, que eu chamo de embrião da semente. Ele estava em volta da casca da semente, que é a palavra de Deus. Ele estava na presença de Deus e guardando aquela palavra de promessa dentro do seu espírito. E ali ele estava com o objetivo. E qual era o objetivo? Receber a palavra de Deus, só para cumprir a palavra de Deus eu tinha que ter um filho, porque esta era a ideia da procriação. Alguém que pudesse dar sucessão à sua história. Então Abraão tinha que ter um filho. E ele não abriu mão. Ele blindou a sua mente. A verdade que eu quero dizer é isso. Não permitiu com que ninguém colocasse em questão o que Deus ia fazer ao seu respeito. A respeito desta ideia que ele tinha recebido já a palavra. Ele recebeu a palavra, você vai ser. Mas para mim ser tem que ter um filho. E esse filho dependia de quem? Da terra, da boa terra. Ele recebeu a fonte, que era Deus. Ele recebeu a semente, que era a palavra de Deus. Mas ele tinha que ser uma boa terra. Por isso que disse a palavra: ser tu uma bênção, Abraão. Ser tu uma bênção. A terra que Deus escolheu para produzir, para ser fértil, para trazer à existência aquilo que ainda não existia. Você está no mundo espiritual quando você crê na palavra de Deus e você põe a sua fé, o seu crer, o seu confiar nela. Você entra nessa dimensão da palavra, porque você crê na palavra. E quando você diz: eu creio que o Deus do impossível está comigo e eu vou conseguir vencer, seja essa vida financeira, seja o que for, você entra nessa dimensão da palavra, dentro desse embrião. Eu ponho assim simbolicamente para você entender. E quando você entra dentro desse embrião, você encontra o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus foi enviado por causa de Jesus. Porque os homens sem Deus, sem o Espírito de Deus, não conseguem ouvi-lo. Então ele disse que Jesus morresse, perdoasse os pecados, para que o Espírito de Deus começasse a guiar esse povo e cumprisse o que foi escrito de Jeremias até. Que não precisaria mais de ninguém que o guiasse, que o próprio Espírito, habitaria. O próprio Espírito nos guiaria. Porque esse é o propósito de Deus. Porque somente assim, o Espírito falando direto com o seu Espírito, realmente você vai ter condição de viver as coisas milagrosamente pela fé ou pelo processo da esperança. Abraão viveu muitos milagres de Deus no processo da fé dele. Venceu batalhas, saiu de prisões, de grandes investidas de inimigos que poderiam destruir a sua família, a sua casa, os seus parentes. Ele foi livre de muitas situações, prosperou. A Bíblia diz que ele prosperou muito. Deus fazia ele prosperar, havia milagres, bênçãos do Senhor sobre Abraão. Mas havia uma ideia em Abraão que ainda não tinha se cumprido. Havia um objetivo dele que ainda não tinha se cumprido, que era o seu filho. E ali estava ele diante do Espírito de Deus, dizendo: dá-me o filho. E ele não abria a mão. E aí chegou a velhice. Aí as pessoas dizem: o cara está entubado, o cara está com aparelho, já faz 6 meses, desliga isso. Mas se Deus plantou no coração de alguém a certeza de que está vivo, e de que é para continuar orando, que aquela pessoa vai viver,
O que nós diríamos para uma pessoa dessa no pensamento lógico humano? Você está louca, você pirou, você está muito emocionalmente muito em choque com a situação. A lógica humana vai dizer, você não pode, mas se aquela pessoa estiver realmente dentro do embrião da palavra, movida pelo Espírito, ela vai saber o que deve fazer. Ela não vai ter dúvida. Eu vou dar um testemunho de uma prova disso. Uma pessoa deu um testemunho uma vez na rádio, e ela disse exatamente isso. A minha filha estava considerada morta em cima da cama. Acho que tinha 7 anos. Com um tubo entubado no hospital. E os médicos já tinham desenganado. Disse para ela, olha, chega. Já falei, não sei quantos meses que a menina estava entubada. Eu disse, não tem mais. Já estão dando morte já, porque não tem o que fazer, senhora. É melhor a senhora parar com o sofrimento, a senhora está se martirizando, se mutilando, será auto-sofrimento. Eu acho que chegou a hora da senhora parar. Ela olhou para aquele médico, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode dizer o que quiser para mim, mas dentro de mim, doutor, diz que a minha filha ainda está viva. Porque Jesus está comigo e Ele está dizendo que a minha filha está viva. Aí ele disse, mas a senhora me autoriza a desligar o aparelho dela? Ela disse, eu posso até autorizar, mas Jesus está dizendo para mim que a minha filha está viva. E o cara falou, eu sei que você tem fé, eu sei que você crê nesse Jesus, mas nós temos que fazer alguma coisa, você não pode continuar assim. Para nós ela já está morta, não tem mais o que fazer. Quando aquela mulher virou para ele e disse, você pode até desligar, mas dentro de mim o Espírito diz que ela está viva e ela vai viver. Pois então os médicos falaram, chapou, já que ela está chapada, vão aproveitar que ela assinou o papel e vão tirar a intubação. E eles tiraram, e já deram como morte, e já mandaram para lavar o corpo no microtério. De repente, no microtério, os caras ligam para o médico e diz, a menina reviveu aqui, não sei o que aconteceu. Voltou a viver. Ela virou para o médico, eu disse para você que a minha filha está viva, doutor, porque Jesus estava dizendo para mim. A fé dela fez ela viver um milagre. E Abraão esperava por este filho. Ele esperava por um outro milagre maior até. Como essa mulher que vem passando um processo. Quantas vezes ela orou crendo que a filha ia sair do hospital. Quantas pessoas lhe deu uma palavra de fé, de esperança. Mas ela teve que esperar. Então a esperança é esperar com o quê? Não é esperar por esperar, com o que dá. Não, é esperar com confiança. Tenho fé, eu creio, o poder da fé opera milagres. Mas quando a fé não responde naquele primeiro momento, não quer dizer que acabou. A esperança vem de Deus em nosso coração, porque é um novo processo de crescimento, o que a gente chama de germinação da semente, para que comece a brotar, e depois de brotar, está lá em Marcos 4, 26. É isso que Deus está falando. Então quando começa a raiz sair, então a raiz primária sai, alimenta mais ainda o caule, a raiz de dentro da semente, a semente começa a germinar, sair o broto da semente. E quando sai o broto da semente, ainda é um outro processo, ainda não está na visão física. Depois ultrapassa a terra e passa a se tornar física. É um processo de crescimento. Esperança é um processo. Mas o fato de brotar a semente apenas a certeza de que Jesus está operando algo, e ainda que os olhos não tenham visto, mas o seu Espírito, quando o Espírito encontra você lá dentro daquele embrião de fé que eu falo, você começa a ter convicções daquilo que Deus está fazendo. E quando Deus começa a dar sinais para você de que aquilo vai acontecer, então a semente brota dentro de você primeiro. É no seu espírito que brota essa convicção de que vai acontecer aquilo, de que aquilo é de Deus e vai ser. Só que você não pode deixar, nesse primeiro processo de brotar da semente, o broto da semente, começa a sair uma raizinha de dentro da semente, para cima. Conforme começa a sair, você não pode permitir que do lado da mente humana, do espírito humano,
alguém venha colocar dúvida. O diabo vem semear dúvida. As pessoas vêm semear dúvida. Às vezes esses pensamentos, essas informações negativas de que você vai morrer, de que vão te assaltar, de que vão isso, que vão aquilo. Este medo, muitas vezes, porque dúvida é uma expressão de medo, é uma forma de medo. É de não ter certeza, ter insegurança a respeito daquilo que vai acontecer. A dúvida mina a fé, impede o milagre. Mas às vezes a pessoa tem fé, mas entra no processo de esperança. Então a fé e a esperança, elas sempre vão andar de mão dadas. Sempre vão estar de mão dadas. Porque quando a fé não opera o milagre, a esperança entra. Mas ela não entra sozinha, ela tem que entrar com a fé. Ela não larga a mão da fé. Por quê? Porque a própria fé é o quê? É a palavra de Deus. Como? Podemos ter esperança e não ter fé? Não tem como. Porque a fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra. E a palavra é Cristo, a nossa fonte, então não tem como desligar. Você tendo fé, vocês têm que estar ligados à palavra. Então se a sua mente vem dar crédito ao que um homem, espírito humano que eu falo, vai falar para você, porque ele está dizendo não há jeito, porque agora não tem mais jeito, ou porque é assim mesmo, é a economia, é a Ucrânia, é a Rússia, não sei o quê. Você não pode deixar ser governado por uma ideia de um espírito humano. A palavra final, você tem que crer na palavra, tem que ser do Senhor na sua vida. Seja qual for a palavra, ainda que Deus fale, pare, não vai ser isso. O seu propósito não foi aprovado. Por quê? Porque as suas intenções não são boas. A Bíblia diz que o Espírito conhece o nosso coração e que a palavra de Deus é a única capaz de separar a alma do Espírito, das intenções do coração do homem. Ele conhece a profundidade da nossa vida. Ele sabe exatamente as nossas boas e más intenções. E quando Deus pega a sua ideia, Ele já leva você diante da palavra. O Espírito já pega você e põe diante da palavra logos, que é aquilo que o seu intelecto consegue captar, que é o conhecimento escrito. Ele começa a confrontar, ele começa a falar com você sobre essas coisas. Então, se você está pedindo algo fora daquilo que é princípio da palavra escrita, já começa errado. E o Espírito não vai permitir com que essa ideia ou esse objetivo termine. Mas se você está dentro daquilo que a palavra lhe dá com apoio, porque Deus diz, você vai prosperar, está na palavra. Então você pode sim prosperar. Se Deus diz que isso não vai produzir pecado ou morte na sua vida, na sua palavra, então a ideia que você está tendo, Deus já liberou a bênção. Porque Ele já disse, eu já te abençoei com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você não precisa ficar com medo de achar que será que é boa, não é vontade de Deus, não é vontade de Deus. Deus não disse para você ficar medindo o que é ou não da vontade dEle. Ele disse para você entrar na dimensão do Espírito, entrar no embrião da fé, colocar diante do Espírito Santo as suas ideias, os seus propósitos, a sua visão, a sua meta, os seus planos. Ele quer fazer, Ele precisa trazer essas visões à existência, essas ideias, boas ideias, essas boas visões que está dentro de você para fora. Ele quer trazer existência. Porque, por exemplo, quando o outro deu o seu testemunho dizendo, e as pessoas ficaram meio, pô, que legal, olha, aconteceu exatamente o que você falava, porque de alguma forma Deus fala com ele. Porque o importante não é qual igreja você vai, mas é saber que teve fé. E a fé falou com as pessoas que Deus existe. Dá para entender? As pessoas ouviram, como eu creio que a Regina, como cada um aqui, já teve uma experiência de orar por uma pessoa e a pessoa dizer, Deus respondeu. É uma forma que Deus encontra de falar que Ele existe, é operando milagres na sua vida e usando você como testemunhos vivos do seu poder, para que os homens creiam, para que os incrédulos, orgulhosos, aqueles que não têm ainda esse conhecimento da palavra de Deus, onde Satanás rouba dos seus corações quando ouvem a palavra de Deus, aqueles que conhecem, é esses que Deus quer usar você, a sua ideia, a sua prosperidade,
a sua vida financeira, ou a sua vida em relacionamento, ou a sua vida seja no que for, para dizer aquele doente, fui curado, para dizer aquela pessoa, eu tive porta aberta, eu estava desempregado, eu tive aumento e era um momento de crise da Ucrânia, da Rússia. É nada. É bênção. Então a sua mente tem que estar preparada. Quando diz que ele não enfraqueceu na sua fé, nessa palavra que nós vemos de Romanos 4, é porque ele tinha um processo a mais dentro dele, a esperança. Então ele diz, já que pela minha fé não vivi um milagre, eu vivi, venci várias guerras, mas este filho não foi gerado ainda, mas ainda eu tenho uma virtude que está aliada à minha fé, e essa virtude se chama esperança. Se Deus aprovou o meu propósito, então não deixo morrer a minha fé. Eu acendo a minha esperança e digo, Senhor, eu vou esperar com confiança. Aí entra no segundo processo de germinação da sua fé. Então o primeiro processo, estou usando como exemplo Abraão, para que você entenda que o primeiro processo é o processo do crer naquilo que Deus liberou na palavra. E a fé move milagres. Como a irmã no outro dia pôde falar, creio naquilo que nós determinamos, concordamos, e no outro dia aconteceu. Como uma coisa que talvez me preocupe, que precisa de um processo de tempo. Mas você não pode perder a esperança ou colocar em dúvida. Acho que Deus não quer responder isso. Isso é uma fé, é uma confissão de fé negativa que eu digo. Acho que Deus quer que eu passe por esse deserto. Eu queria ver aonde está dizendo que Deus quer nos levar para o deserto. Aonde está na Bíblia dizendo que Deus quer que a gente passe pelo deserto. Deus quer nos livrar. Se o povo de Deus foi conduzido ao deserto, porque era o único lugar que tinha que se passar. E mesmo assim, quando se passou por lá, nada lhe afligiu. Havia sombra, havia provisão de Deus. Deus estava ali. Que se era para passar, e Deus tinha prazer no sofrimento daquele povo, então ele abandonava eles no deserto, para ver eles sofrerem até ir lá do outro lado. Mas Deus não tem prazer no sofrimento. Deus quer ver você viver os seus projetos, suas metas, os seus sonhos, que é uma forma também dele poder manifestar o poder dele, o testemunho daquilo que você crê, para que o mundo conheça que há um Deus que vive entre nós e que está vivo entre nós. Narabadia Coramás, Naramanaya Shudekia Moachai. Abra a palavra em 2 Coríntios 10, 4. E lá está dizendo assim, versículo 4: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir as fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Repete comigo: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, são armas espirituais. A fé é uma arma espiritual. Entrar neste embrião de fé, que eu chamo, entrar na parceria com o Espírito Santo, para trazer à existência as coisas que aí os olhos não veem, é uma arma espiritual contra o diabo e contra a força do mundo. O mundo, no seu orgulho, não conhecem a Deus, porque preferiram mais as trevas do que a luz. Mas nós não. Nós escolhemos servir ao Senhor. Mas não só por isso que escolhemos servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos, que o inimigo não investe pesadamente para tentar tirar você de dentro desse embrião, quando a sua ideia foi posta ali de ter um filho, ou de ter algo acontecendo na sua vida. O inimigo vem e lança, como está sendo chamado aqui em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 10, 4, chamada de sofisma, ou de falsas ideias que vêm de pessoas, muitas vezes amigas, quando não parentes ao seu lado, dizendo: olha, na verdade, será que não é melhor você pensar assim? Na verdade, eu acho que não vai dar certo, você está fazendo de uma forma que não tem futuro. Você não consegue porque você precisa de dinheiro. Para com essa besteira, fecha esse negócio, ou para de orar por isso, que isso não vai dar nada a você. As pessoas minam
as nossas ideias. E às vezes há falsas ideias influenciadas, pessoas tentando influenciar com falsas ideias para que a nossa fé seja minada. Como também há coisas que nós criamos dentro de nós e que Deus não aprova. Então vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa falou algo para um pastor, dizendo: pastor, eu quero que você ore porque eu recebi uma palavra rema. Ele disse: qual foi a palavra rema? Eu não aguento mais a luta com a minha mulher me perturba demais, estamos desentendendo demais, e eu estou pensando até em separar. Eu vim orando para que ela mudasse, mas ela não muda. Mas de repente, esses dias, eu encontrei uma mulher, e o Espírito Santo me disse que agora é a minha esposa. Então eu senti tanta certeza de que era minha esposa, que nós nos entendemos. Ela tem uma afinidade perfeita comigo. Eu não sei o que acontece. Eu deveria ter encontrado ela antes. Ela é perfeito, é a alma gêmea do negócio. Aí o pastor olhou para ele e disse: olha, essa palavra rema não é bem rema. Alguém falou para você, mas eu creio que não seja o Espírito de Deus. Porque quando ela é confrontada com a palavra logos, a palavra escrita, o Espírito já vai lá e vai falar na linguagem dele: olha, não é desse jeito. Não é deixando a sua mulher para ficar com a outra que vai resolver o seu problema. Não é dessa forma que Deus trabalha. Então o seu projeto, a sua meta, ou a sua palavra rema que você diz receber do Espírito, não é do Espírito. E o Espírito vai testificar isso para você. Mas pastor, eu acredito que é Deus sim, porque eu tive um sonho. E aí Deus falou ali comigo, eu vi assim uma voz dizendo: ela é sua mulher. São sofistas, eles sopraram. Porque quando nós somos envolvidos no embrião da fé, nós somos envolvidos primeiro pela palavra de Deus. Assim como Abraão foi envolvido primeiro pela palavra de Deus, da obediência à palavra. Uma palavra que vem do Espírito ao seu respeito, mas dentro daquilo que foi estabelecido naquilo que é escrito. O Espírito testifica da palavra, daquilo que já foi trazido por Jesus e pela palavra no Velho Testamento sobre nossos princípios de fé. E não vai fugir dos nossos princípios de fé. Ele não vai ir contra, porque senão ele está se contradizendo. Porque o Espírito testifica da própria palavra que é Jesus. Então ele vai testificar. Então ao sofisma, facilmente, ele vai ser destruído quando ele é confrontado com a verdade. Então não pense que se prostituindo você está fazendo a obra de Deus. Não pense que você fazendo coisa errada, você mudou o dízimo, estou ganhando milhões, roubando lá na prefeitura de Osasco. Alguns prefeitos aí, né? Pensa aí, estou metendo a mão, mas estou igual ao pastor, né? Estou levando lá o dízimo lá para a igreja, fique em paz. Tá louco, cara. O cara traficar e dizer para mim: olha, eu estou pagando o tráfico da hora, essa hora para dar tudo certo, e nós levamos o dízimo lá para o senhor. Né? A palavra logo não permite isso. Eu não vou gerar bênção no meio da minha vida, nem na igreja. Por mais que aquele dinheiro possa fazer alguma coisa, vai dar errado no final. O diabo vai destruir a igreja daquele homem no final. É tudo confrontado na palavra. Então nossas armas não são carnais, não são ideias que têm que estar baseadas em conceitos humanos, mas conceitos do Espírito. E nós destruímos ideias falsas quando nós confrontamos com a verdade da palavra logos, a palavra de Deus escrita. Nós destruímos todo sofisma. E todo orgulho humano também cai por terra. Então ele diz aqui no versículo 4: dominamos todo o pensamento humano, fazendo com que ele obedeça a Cristo. Então toda a fortaleza da mente, onde o inimigo coloca ali resistência à palavra, ela tem que ser destruída, confrontada com a palavra de Deus. Devemos destruir toda ideia falsa que venha gerar orgulho no nosso coração, principalmente, para tentar nos afastar de Deus. Devemos dominar os pensamentos humanos e sujeitar ele à palavra de Deus, aos pensamentos de Cristo na sua palavra, a mente de Cristo. Devemos renovar a nossa mente num processo de remover os velhos pensamentos, introduzir os novos pensamentos. Disse Jesus em Mateus 15:19, que no coração é que se começa a produzir os maus pensamentos. É nos sentimentos que começam a se gerar
maus pensamentos. Então nós temos que tomar cuidado no que a nossa mente está se ligando, se filiando, para que não comece a produzir maus pensamentos, como adultérios e outros atos também de prostituição, furto, falso, como está dizendo em falsos testemunhos, em Mateus 15:19. Jesus também disse: o homem do seu coração tira coisas boas e ruins. Mateus 12:35 está dizendo: o homem bom do seu tesouro tira coisa boa, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que o homem disser, não hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, repete comigo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então não é do teu tesouro é o teu coração, a tua terra, é o teu espírito, a tua alma. O teu espírito, a tua alma, que é a tua mente, o teu coração é os sentimentos, é o desejo. Nós temos que cuidar muito bem dessas três coisas. O espírito do homem está dentro dele da vida. A alma, vamos dizer assim, é a mente pensante, os pensamentos, o que tem entrado no meu pensamento, o que eu tenho permitido alimentar o meu pensamento, tem minado a minha fé, tem criado mais medo em mim, mais dúvida. Então pare de assistir aquilo, pare de alimentar a sua mente com aquilo. Comece a tomar uma posição de blindar a sua fé. A palavra na sua mente tem que ser prioridade. Deus disse que tudo é possível de crer, é porque tudo é possível. Nada é impossível para mim. A palavra de Deus, como vocês estão lendo lá nos 70 versículos que eu mandei para vocês, então tudo é possível a Deus. Não tem dúvida. Alguém vai dizer: mas será mesmo que Deus se importa com você? Não, Ele me importa, Ele me ama. A palavra de Deus é bem clara sobre o amor dele para comigo. Jesus me amou, Jesus deu a vida por mim. Você tem que guardar a sua mente na palavra. Ele diz sujeitar os conceitos humanos sobre a fé e sujeitá-lo à mente de Cristo, quer dizer, ao pensamento de Cristo, que é a palavra de Cristo. Amém? Então nossas armas são espirituais, não são carnais. Se queremos gerar algo, nós temos que firmar a nossa mente para vivermos em paz com Deus, na certeza que estamos obedientes à sua palavra, na certeza que o seu Espírito está provando a nossa forma de buscar, de trazer à existência aquilo que nós pretendemos possuir. Amém? Glória a Deus. Isaías 26:3, para finalizar, está dizendo: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Repete comigo: conservarás em paz aquele cuja mente está firme, porque confia em ti. Amém? Então você é desses. Sua mente tem que estar firme na palavra de fé, na sua confissão de fé. Por isso que eu estou dizendo: como que você vai confessar a sua fé se você não lê a palavra? Se a palavra é quem gera fé, como que você vai ter fé nas suas batalhas espirituais para trazer à existência aquilo que você sonha pelo Espírito Santo? Como que o Espírito vai falar com você sobre coisas que Deus quer fazer, se você não tem a palavra de fé no seu coração? Firme a sua mente, e seu coração será conservado em paz, porque você não terá dúvida, você ficará tranquilo, você não terá medo das circunstâncias, ainda que se mostre contrária. A sua mente vai estar firme, na certeza de que aquilo que você está gerando no Espírito, com o Espírito Santo, vai dar resultados, porque você está crendo na palavra, assim como Abraão creu, na palavra que foi liberada ao seu respeito, a palavra de Deus ao seu respeito. E a palavra diz que você pode, a palavra diz que Deus é contigo, a palavra diz em vários versículos: não temas, não tenha medo, eu te ajudo, eu te fortaleço, esforça-te, vai, conquista, não tema, não volte atrás, fique firme, vá que eu estou contigo, eu luto por ti. O Senhor sempre conosco, Emmanuel sempre mostrando o seu poder, a mente firme, porque é vontade de Deus para que possamos alcançar o propósito.
Porque na mente firme, logo seguindo o versículo 4, ele diz: confiai sempre. Porque conseguimos manter a mente firme? Porque temos a fé e a confiança em Deus. Confiamos que Deus vai cumprir a sua palavra. A confiança, ela confirma a nossa fé. Ela fortalece a nossa fé. Então, cada vez que eu digo: Senhor, eu creio no que diz a tua palavra, estou dizendo: eu confio, Senhor, na tua palavra que diz ao meu respeito. Eu creio, Senhor. Então, confessamos a fé. E aí nós recebemos a confiança como uma aliada para fortalecer em nossa mente essa fé. Confie no Senhor. Confie na palavra de Deus, porque ela traz poder em si mesmo para nos libertar de todo o poder do diabo. Por último, Hebreus 4,14 está dizendo: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora ele diz no versículo 16: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, porque para que recebamos misericórdia e achemos favor ou graça, a fim de sermos socorridos em momentos oportunos. Então diga assim: retenhamos, seja firme na sua confissão diária, da palavra de fé, de uma fé positiva, porque Deus, Ele quer nos levar a viver o seu favor, aquilo que Ele preparou para a minha vida. Então eu tenho que ficar com a minha mente firme. Não sei. Você tem que ficar com sua mente firme, porque Deus se conservará em paz, o Espírito testificará. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Continue orando, não ligue para esse pessoal, não ligue para esse comentário, para esses endemoniados que estão aí se andando aí. Fique em paz, comece a orar, comece a determinar a sua bênção, que nada roube o seu foco. Nada roubou o foco de Abraão, porque ele não tinha só fé, ele tinha aliado com ele a esperança. E a esperança é esperar com confiança. Então a confiança, ela está aliada à fé, ela conserva forte a sua fé. Então confia no Senhor, não abra mão da sua confiança na palavra de Deus. Não deixe ninguém colocar em questão. Talvez você não vai conseguir porque precisa de muito dinheiro para isso. Eu não estou orando por muito dinheiro, estou orando porque eu preciso. E eu vou ter essa empresa, eu vou ter esse negócio, eu vou ter essa situação resolvida, esse relacionamento restaurado, seja o que for. Se o Espírito testificar no seu coração pela palavra, fique em paz. Eu estou contigo, isso vai acontecer. Não precisa mais nada. Você precisa só da palavra rema do Espírito e mais nada. Rabadia Coramas. Filipenses 8,4, para finalizar essa. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês, 4,8, Filipenses 4,8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Repete comigo: com tudo que é bom, que merece fama, que merece elogio, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é digno, com tudo que é correto, com tudo que é puro, com tudo que é agradável e tudo que é decente. Se você quer saber se você está pensando corretamente, se o seu pensamento está ligado ao pensamento do Espírito, então leve os seus pensamentos a enxergar em Filipenses 4,8 e ler: esse meu pensamento é digno, ele produz coisas nobres, ele está trazendo coisas puras. O que ele está produzindo? Se ele está produzindo coisa boa, digno de elogio, se ele está trazendo virtudes, verdade, então que ele permaneça nos meus pensamentos. Mas se esses pensamentos, com várias informações que vêm entrar, está trazendo tudo o contrário do que isso está dizendo, como pureza dos pensamentos, como verdade, trazendo mentira, engano, dúvida, medo, então ponha para fora. Renovar a mente é tirar, é colocar no lugar de um pensamento mau, um pensamento bom, colocar a semente certa da palavra de Deus,
uma boa semente de Deus, a palavra de Deus, sobre a sua mente. A confissão diária da palavra de Deus é o nutriente certo que o embrião da fé precisa para gerar a raiz primária, o broto da semente, que é o rema, invisível, e da terra, o logos, o visível. O encontro do Espírito do homem é santificado pela palavra de Cristo. E quando o mesmo encontra com o Espírito Santo, é quando é revelado o propósito de Deus. É uma aprovação dos propósitos filhos do homem na terra. Deus aprova os nossos propósitos, quando os nossos pensamentos estão ligados aos pensamentos do Espírito Santo. Ele gera a certeza do Espírito, com uma raiz primária. É uma raiz, a ligação espiritual do seu espírito, da sua mente com o Espírito Santo. Você começa a sentir a certeza e começa a brotar uma fé sobrenatural. E o primeiro broto que a semente começa a produzir é a certeza, como Abraão teve, de que Deus iria lhe dar aquilo que ele tinha crido. Mesmo que a sua velhice já tinha chegado, ele não deixou de crer, ele tinha certeza do que Deus ia fazer. Então isso transpassou a semente e transpassou a terra, quer dizer, o invisível para o visível. Brotou primeiro no coração dele a certeza, e depois brotou na terra, o filho dele nasceu. Amém? Nasceu Jacó. Amém? Qual que nasceu? Nasceu quem? Nessas horas, né? Isaac. Glória a Deus. Só para quem vai que está dormindo. Glória a Deus. Amém? Por último, irmãos, Romanos 8,16. O Espírito Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E os filhos também são herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,27. E aquele que esquadrinha o coração sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27, 28 agora. E sabemos que todas as coisas, repete comigo, todas as coisas concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que também com ele sejamos glorificados. Então Romanos 8 você lê depois, 16, e Romanos 8, 27 e 28. O Espírito conhece e ele testifica o nosso Espírito. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Porque a primeira coisa que o Espírito vai ligar em você e testificar é a certeza de que você é filho de Deus. É a certeza que você está gerado em Deus. A certeza que você está ligado em Deus, porque você creu na verdade que é Cristo, no que Ele fez na cruz, no que Ele revelou através desse ato que nós chamamos de graça de Cristo revelado aos homens. Então a primeira coisa é a aliança. Torne-se um filho de Deus primeiro. Busque essa certeza. Se há dúvida da fé em relação a ser filho de Deus, então comece a orar, pedir perdão a Deus se há dúvida sobre isso, e falar: Senhor, eu quero convicção do que tu me geraste. Eu sou filho de Deus, e isso é pela fé, é pela graça, não é por mérito. Amém? E a segunda coisa que você deve fazer para permanecer a sua mente firmada, de forma que o inimigo não roube a sua mente, não mine a sua mente, nem as pessoas, é a mudança de hábito para renovar a mente, com a confissão diária da fé positiva. Romanos 12, 2 está dizendo: renovai-vos, primeiro apresentar o sacrifício vivo como sacrifício vivo diante de Deus, e renovai-vos pela vossa mente, pela renovação das nossas mentes, pela forma de pensar. Então pensar, em terceiro lugar, para manter a mente firme, pensar nas coisas que agradam a Deus, foi o que nós lemos em Filipenses 4, 8. A quarta coisa, para firmar o pensamento, pense naquilo que dá esperança. É o que diz a palavra de Deus. Pensar principalmente no que é o amor de Deus e no que é a sua bondade. Em Lamentações 3, 21, eu quero pensar, lembrar daquilo que me dá esperança. Em quinto lugar, para manter a sua mente firme, é na confissão da palavra de Deus, de fé, esperança e amor. A palavra nos leva, em Isaías 26:3, a mente firme, ela tem que estar cheia de fé, cheia de esperança e cheia do amor de Deus. Não tem
como o inimigo minar se a sua mente estiver cheia de fé, cheia de palavras de fé, cheia de palavras de esperança, cheia de palavras sobre o amor de Deus para com você. Ninguém vai conseguir minar esse pensamento e atrapalhar com que o Espírito venha germinar a sua fé, fazer produzir, ou pela fé ou pela esperança. Ele vai fazer produzir aquilo que você trouxe diante de Deus para viver com propósito. Amém? Glória a Deus. Pode parar de falar? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Leriou Xalabacou de Cai. Glória a Deus. Depois vocês, eu coloco geralmente no YouTube, não sei se está ficando lá certo, se quem tem entrado. Às vezes eu coloco a palavra para você quiser ver de novo. Eu sempre vejo algumas palavras que eu já ministrei e para absorver melhor às vezes. Mas não deixe passar despercebido. O que vocês estão recebendo aqui vem de Deus. E é para vocês, eu estou preparando vocês para se tornarem intercessores, para se tornarem pessoas de visão do reino, para entender quando o Espírito dizer vai, quando o Espírito dizer fica, quando o Espírito dizer agora, ore por isso ou por aquilo, para você ter convicções. Eu estou ensinando um pouco daquilo que Deus tem me ensinado, em ouvir a voz do Espírito, para entrar na dimensão do reino de Deus, para entender esse mover sobrenatural. Então eu quero que você se encha dessas palavras. Eu sei que às vezes é muita coisa, e olha, eu vou dizer para você que eu fico resumindo o resumo, para tentar, porque é pouco tempo para se falar, mas guarde no seu coração. Se você sente, entra lá no centro de oração e reforça o áudio, escute de novo, que às vezes com calma, Deus vai falar muito mais ainda que você, mais ainda do que eu falei, Ele vai falar mais, mas se fortaleça na palavra. Não permita que a sua mente seja minada. E comece agora uma prática diária de confissão da palavra de fé. Não de uma fé negativa, de que é prova, de que estou no deserto, mas de uma palavra como essa que eu tenho mandado para vocês. Repita aqueles versículos. Esse mês inteiro eu pedi para vocês. Estejam separando a semana. Separe 10 versículos, um versículo, ou leia tudo uma vez só na semana, não tem problema, pega um dia, um sábado, eu vou ler, valendo por toda a semana, mas leiam os 70 versículos. Declare, quando eu falo em declarar é para tentar absorver. Lá você viu que em cima dos versículos está escrito, eu creio, Senhor, no que diz a tua palavra. É para que a sua mente absorva bem, e aquilo se torne verdade. E aquilo seja confirmado no mundo espiritual como verdade diante de Deus quando você orar aquela palavra. Você está declarando para o mundo espiritual e para você mesmo, eu creio nisso. E Deus vai fazer e vai ficar guardado. E você vai entender o que eu estou falando. É o dia que você estiver diante de uma situação e o Espírito trazer exatamente aquele versículo que você leu. E ele dizer, não tenha medo. Faça isso e declare esta palavra, porque vai cair por terra essas forças do inimigo. As suas armas não são físicas, são espirituais. Em Cristo, poderosos em Deus, e é na palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque recebemos aquilo que preparaste hoje para podermos viver, Pai. Ouvir. Ensina-nos, Senhor, a exercitar a fé. Ensina-nos, Senhor, a exercitar a esperança. A saber esperar com confiança. Quando tu queres responder algo que, Senhor, não podemos sair do outro lado. Não podemos abandonar o telefone quando o Espírito está falando. Nós temos que dar crédito ao Espírito. Nós devemos ouvir e atendê-lo para que possa ser gerado aquilo que tu queres produzir em nós, nessa terra boa, fértil, a qual tu nos chama nessa noite, Pai. Enche o coração do irmão, da irmã, enche da tua palavra, da fé, que esta semana eles comecem de novo, Senhor, a orar, a confessar essas palavras, esses versículos, até que, Senhor, a sua mente decore, até que o seu Espírito se encha, até que haja fé gerada no seu coração, e eles sintam a paz,
que é gerada pelo Espírito Santo, à medida que eles oram, e à medida que eles oram a palavra em seguida. Senhor, ensina eles, mostra mais uma vez a diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus, para que eles possam dar frutos em nome de Jesus, e te damos graças por essa palavra. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar só um pouquinho. Eu queria que separar seu pé, para a gente poder estar fazendo a ceia em seguida e já encerrar. Eu creio, irmãos, que você está pronto